Então, galera, voltei para mostrar para vocês, né, dando continuidade ao nosso resumão, como fazer essa divisão entre dois polinômios, beleza? Como eu disse anteriormente, é o tema assim mais importante dessa parte da matéria, né, dessa parte dos conceitos sobre polinômios que nós estamos estudando. Beleza, galera? Olha só. Então, pessoal, eu vou fazer a seguinte divisão. 5x ao cubo menos 8x mais 3 por x menos 2. Tá? Isso daqui foi um errinho aqui, tá? Eu já apaguei. E a gente vai fazer a divisão da seguinte forma, usando o método da chave. Olha, 5x ao cubo. Observe o seguinte, que eu não tenho o termo com o expoente de grau 2, né, de segundo grau. Então, eu vou completar ele com 0. Mais 0x ao quadrado menos 8x mais 3. Então, tem que completar, hein, gente? Tem que completar com 0 o termo com o grau que está faltando no polinômio. E eu vou dividir por x menos 2, tá? Vou pegar aqui, ó, 5x ao cubo, vou pegar o primeiro termo e dividir pelo primeiro termo. Aqui eu tenho o dividendo e o divisor. Então, vou pegar o primeiro termo do dividendo e dividir pelo divisor. 5x ao cubo dividido por x vai dar 5x ao quadrado. Tá, gente? Eu vou fazer isso de forma rápida, mas lembrem-se que tem um vídeo lá falando sobre divisão de polinômios, tá? Se eu não me engano, deve ser o vídeo... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, deve ser o vídeo 5, tá, gente? Deve ser o vídeo 5. 5x ao quadrado vezes x vai dar 5x ao cubo, mas eu vou trazer para cá com o sinal trocado. Menos 5x ao cubo, tá? 5x ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 10x ao quadrado. Só que eu vou trazer para cá mais 10x ao quadrado, tá? Fazendo a subtração aqui, esse termo cancela com esse, e aqui vai dar 10x ao quadrado. E aqui o resto vai dar 27. Gente, vale lembrar que eu só chego no resto da divisão quando o grau do polinômio que está aqui no dividendo parcial ficar menor do que o grau do divisor. Observem que aqui era de grau 3, eu fiz a divisão. Aí o resto parcial aqui deu de polinômio de grau 2, eu continuei a divisão. Aí o resto parcial aqui deu de grau 1, e aqui o divisor também era de grau 1, eu continuei a divisão, tá? Eu só paro quando o grau do dividendo parcial ou do resto parcial ficar menor do que o grau do divisor, tá bom, gente? Então, o dividendo é 5x ao cubo menos 8x mais 3. O divisor, nesse caso aqui, era x menos 2. O quociente, Q de x, deu isso daqui, ó. 5x ao quadrado mais 10x menos 12. E o resto deu 27. Tá bom, gente? Beleza, então. Olha só, se aprofundando mais nessas questões sobre a divisão entre polinômios... lembrando, hein? Vale o algoritmo da divisão aqui, tá? Que vocês aprenderam lá quando vocês eram pequenininhos. Se eu fizer o quociente vezes o divisor e somar com o resto, tem que dar o dividendo. Vou até anotar aqui, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Então, eu não vou conferir isso agora, senão eu vou perder muito tempo. Mas se eu fizer o divisor vezes o quociente e somar com o resto, vai dar o dividendo aqui, tá? Isso seria como se fosse uma prova real, tá? Gente, dando continuidade aí, eu tenho o teorema do resto, tá? Que ele diz o seguinte: o resto da divisão do polinômio P de x por x menos a é f de a. Observe o seguinte, esse teorema ele só pode ser utilizado se o divisor for da forma x menos a. Ou seja, o divisor
tem que ser um polinômio de primeiro grau. Se o divisor aqui for um polinômio de segundo grau, eu não posso usar esse teorema, tá bom, gente? Então vamos lá. O que ele diz? Ele quer dizer que se eu quiser achar só o resto, que seria esse 27 aqui, ó, eu não preciso fazer a divisão toda pelo método da chave. Basta eu calcular o f de a. Eu tenho aqui, eu queria dividir por x menos 2, então meu a é 2, tá? Então eu vou pegar essa divisão aqui como exemplo, eu vou calcular o d de 2, tá? Tirei aqui do divisor, o 2. Vamos ver se vai dar esse resto 27 aqui, ó. D de 2 seria 5 vezes 2 ao cubo menos 8 vezes 2 mais 3. Isso vai dar, 2 ao cubo vai dar 8, 8 vezes 5 vai dar 40. 40 menos 8 vezes 2, 16, aqui vai dar 16, mais 3. Quanto que vai dar isso, gente? 40 menos 16 vai dar 24, né? E 24 mais 3, 27, ou seja, deu exatamente o valor do resto que a gente estava procurando. Tá bom, gente? Tá aqui, ó, o valor do resto deu 27, exatamente como estava aqui na nossa divisão. Beleza? Como consequência direta do teorema do resto, a gente tem o teorema de D'Alembert, tá? Ele diz o seguinte: o polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se o a for raiz de p de x. O que ele quer dizer com a palavra divisível? Um polinômio vai ser divisível por outro se o resto for zero, gente. Se o resto for zero, a gente fala que o dividendo é divisível pelo divisor. Tá bom, gente? Aqui, nesse caso aqui, olha, esse polinômio d de x não é divisível por x menos 2, porque o resto não deu zero. Mas quando o resto dá zero, a gente fala que os polinômios são divisíveis. Tá bom, gente? E ele está falando que para fazer ele só vai ser divisível se o a for raiz de p de x. Óbvio, gente, que vai ser raiz. Porque se eu usar o teorema anterior e calcular o p de a, se for divisível, o p de a vai ter que dar zero, né? O p de a vai ter que dar zero, porque o p de a dá o resto, tá? E quando o p de a dá zero, a gente fala que a é raiz da função. Tudo bem, galera? Vamos dar continuidade aqui. Para finalizar esse resumão, eu vou apresentar para vocês o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Esse método é o seguinte: ele só funciona em divisões de p de x, grau qualquer, por x menos a, hein, gente? X menos a, x mais a, tá bom? Polinômio do tipo x menos 3, x mais 5, tá? E como que é esse método? Eu vou pegar, eu vou fazer tipo uma cruz aqui, ó. Vou aproveitar esse exemplo que está aqui, porque aqui era x menos 2, eu posso usar esse método. Ele é muito mais rápido, tá, gente? Olha só, eu vou pegar os coeficientes do dividendo e vou colocar aqui, ó. 5. O de segundo grau que não tem, eu vou colocar 0. Depois vem o menos 8. E depois o mais 3. Coeficientes do polinômio que está no dividendo, tá bom? E aqui eu vou colocar o valor de a. Se aqui está menos a, eu vou colocar o valor do a. Então aqui não está menos 2, então eu vou colocar o valor do a aqui, que é 2. Tá bom, galera? É a raiz do divisor, na verdade, que a gente coloca, né? Como que é feito isso? Primeiro eu vou repetir o coeficiente dominante, 5, e vou fazer a seguinte operação. 5 vezes 2, 10. Esse 10 eu vou somar com esse coeficiente 0 que está aqui. Opa, somar. 5 vezes 2, 10. 10 mais 0, vou anotar aqui embaixo, 10. Vou fazer a mesma coisa, vou dar continuidade até chegar aqui no final fazendo o mesmo procedimento. Ó. 10 vezes 2, 20. 20 menos 8, tá aqui, ó, 20 menos 8, 12. Para finalizar, 12 vezes 2, 24. 24 mais 3, 27. Tá feita.
a divisão, tá? Por esse método. Observe o seguinte, que o último coeficiente que aparece aqui, na verdade, ele é o resto, tá, gente? Então, o resto dessa divisão é 27. E nós sabemos que esse dividendo que estava aqui em cima era de terceiro grau. Então, os coeficientes que aparecerem aqui embaixo, ó, eles vão ser de 1 grau menor do que o dividendo. Se o dividendo era de terceiro grau, aqui vai ter que ser de segundo grau. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os coeficientes do quociente, que é 5x ao quadrado mais 10x mais 12, que é exatamente o que a gente tinha encontrado nessa divisão aqui do método da chave, tá vendo? E foi muito mais rápido, gente. Olha, eu tenho o quociente e o resto. Beleza, galera? Olha só, eu tentei fazer com que esse resumo fosse o mais rápido possível, até porque a gente fez vários outros vídeos explicando esses conceitos com mais detalhes. Cara, pessoal, tentem olhar os outros vídeos para vocês assimilarem melhor esses conceitos e entenderem de forma mais plena. Beleza, galera? Com isso eu encerro esse resumão e vou deixar um último vídeo com um exercício ou dois bem bacana sobre essa matéria. Beleza, galera? Então, um forte abraço para vocês e tchau, tchau, hein?